Programa Fé Perfeita. Não haverá outro Calvário a resgatar sua vida. Não haverá outra mensagem, não haverá outra Bíblia. Não haverá outro profeta a te mostrar a saída. Deus, fonte de amor, de paz, de verdade, de bondade, de misericórdia, nos deu a oportunidade e voltamos apresentando o programa Fé Perfeita, e nesta série especial traz os títulos de mensagens pregadas pelo profeta enviado por Deus para esta geração. E hoje nós teremos o programa baseado na mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Nós queremos dizer a você que vamos ler a Bíblia agora no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, capítulo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se juntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. São Mateus, capítulo 1, verso 18, foi a escritura que nós lemos. Eu quero ouvir pelo princípio. A primeira coisa que gostaria de neste programa te dizer é: Jesus não nasceu em 25 de dezembro. Isto que você vê celebrar e comemorar cada ano é uma farsa. Eu acabei agora mesmo de chegar de uma viagem que fiz a Israel e eu estive lá em Belém. Já é a 5ª viagem que nós fizemos a este lugar. E no mês de dezembro, aquelas colinas e aquelas montanhas na Judéia estão cheias de neve. Não há pastores apacentando no campo. Não há pessoas viajando, como foi o caso de José e Maria, que vieram de Nazaré para Belém por uma ordem do imperador César Augusto, que mandou que cada um voltasse à sua cidade para o recenseamento. Então, esta ideia de que Jesus Cristo nasceu em 25 de dezembro, ela é falsa. Falsa, e vou provar a você aqui neste programa. Primeiro, nós conhecemos a história e sabemos que o cristianismo nos seus primeiros séculos foi de muita perseguição, mas no século IV, o imperador Constantino deu ares de cristão, acenou a favor dos cristãos. Diz a história que muitos escritores e historiadores falam de uma pseudo-conversão de Constantino, mas o fato é que ele deu liberdade de expressão e tornou o cristianismo a religião oficial do império. Sendo Constantino um pagão e agora dizendo-se converso ao cristianismo, chamou os bispos e lhes disse: como faremos? Pois a cada ano, do dia 21 a 25 de dezembro, é comemorado o aniversário
do Deus Sol. As pessoas vinham saindo das regiões camponesas, camponeses vinham para Roma para celebrarem o aniversário do Deus Sol. E agora a religião do império era o cristianismo. As pessoas vieram e, para a surpresa delas, a manobra havia sido montada e, ao invés de celebrarem o aniversário do Deus Sol, celebraram a partir de então o nascimento ou o aniversário de Jesus Cristo. Isto é um paganismo vestido com uma roupagem cristã. Quero dizer para você que Jesus nunca nasceu em 25 de dezembro. Isto é uma mentira. A segunda coisa que eu gostaria de lhe mostrar é que Jesus Cristo veio ao mundo por uma promessa de Deus feita ao casal, a Eva e ao Adão, lá no Jardim do Éden, e da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Lembro a você que o capítulo 1, verso 11, Deus disse que cada espécie deveria reproduzir-se segundo a sua espécie. Então, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Prestem atenção. O primeiro casal, ou primeiro homem que Deus criou Adão, sobejando-lhe espírito, tirou a parte feminina de Adão, fez a mulher. Você vai ver que Adão e Eva têm uma coisa que todos os humanos, eles não têm uma coisa que todos os humanos têm. Ou seja, eles não tinham umbigo, porque o umbigo é a prova que nós estivemos no ventre da nossa mãe e através do cordão umbilical nós nos alimentamos. Preste atenção que Adão e Eva não tinham, porque Adão foi criado diretamente de Deus e a Eva saiu do Adão, não teve o curso natural de uma gestação. Daí para frente, todos os que descenderam de Adão e de Eva, automaticamente, porque Eva, a palavra quer dizer a mãe de todos os viventes, todos eles têm umbigo, e todos que têm umbigo estão dizendo que vieram através da via sexual. Por que Jesus não veio através da via sexual? Porque o salmista diz: em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. O pecado original, amigo telespectador, não foi comer uma maçã. O pecado original foi sexo e foi representado no ato de comer, como o sábio Salomão, no capítulo 30 de Provérbios, diz: tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come, veja, o ato sexual está aqui. Ela come, limpa a boca e diz: não cometi maldade. Olha, Salomão não está falando de comer alguma fruta ou alguma comida, está falando de mulher adúltera, está falando do ato sexual representado aqui pelo comer. E a Bíblia assim o chamou. Prestem atenção que todos os que vieram depois disto vieram como pecadores. Em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu a minha mãe. Todos nascemos condenados por representação em Adão. E agora você vai ver que Jesus, se tivesse vindo através da via sexual, seria também condenado, não poderia fazer nada por nós. Todavia, ele deveria ser um de nós. E para ser um de nós, ele então teria que vir através da maneira que todos os humanos vêm. Como é que todos os humanos vêm? Vêm através de um óvulo e de um esperma. Veja, o esperma, você veio do esperma do seu pai e do óvulo de sua mãe. Jesus não veio do esperma de José, nem do óvulo de Maria.
Se ele tivesse vindo do óvulo de Maria, então a religião católica, que atesta que Maria intercede pelos pecadores, eles estariam certos em sua teologia, porque Maria era 50% da obra da redenção. Como ele não veio nem do óvulo de Maria e nem de José, você vai ver a própria Maria dependendo de Deus para ser salva. Ela não pode interceder por pecadores. Ela é uma pecadora e pecador não pode interceder e não salva pecador. Mas Jesus Cristo, então, veio por obra e graça do Espírito Santo. O Espírito Santo, que é o próprio Deus, criou no ventre de Maria um óvulo fecundado. Então aqui está da mesma maneira que eu vim, sem, todavia, o uso do sexo. E ali nasceu aquele menino, e quando estava para nascer, o anjo que visitou Maria disse a Maria assim: olha, você vai chamar este menino de Jesus. Note, não é Jesus Cristo, é Jesus. Apenas Jesus foi o que o anjo mandou Maria chamar. Por que nós chamamos de Jesus Cristo? Aí vamos seguir e vamos entender isso. Então, ele nasceu como todos nós, os humanos, nascemos. Ele precisou de mamar, ele precisou do afeto de Maria. E aí você segue um pouco mais adiante, você vai ver que era Jeová tomando a forma de homem, nascendo numa estrebaria. Por que nascer numa estrebaria? Você já notou esses detalhes da Bíblia? Não havia lugar para ele na estalagem. Ora, na estalagem, na hospedaria, não se nasce cordeiros. Você vai ver que João vai identificá-lo como o Cordeiro de Deus. Quem nasce, quem vai para hospedar em hospedaria são humanos. Mas ali estava nascendo o sacrifício da humanidade. E cordeiros nascem em estábulos. Nós estivemos agora recentemente em Belém, em uma caverna semelhante aonde ele nasceu. Diz a tradição que aonde ele nasceu, no lugar exato, se construiu uma igreja que é chamada Igreja da Natividade. Mas ali naquela Igreja da Natividade estão registradas tantas brigas e confusões que você não pode nem imaginar. Isto é para mostrar o quão distante está a religião do verdadeiro Cristo. Ele nasceu lá numa estrebaria, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. E a Bíblia faz questão de dizer que ele foi gerado pelo Espírito Santo. Presta atenção que quem gera é o Pai. Muitas pessoas me têm perguntado: pastor, Jesus é o seu próprio Pai? Eu digo: não, meu irmão. Olha, o Pai de Jesus é o Espírito Santo. É assim que a Bíblia diz que é. Por que é o Espírito Santo? Porque Deus é o Espírito Santo. São João 4, verso 24. Deus é Espírito. Você não pode dizer a mim que ele é um Espírito imundo. Não há dois Espíritos Santos na divindade. Há um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Então, este Deus Espírito, que é infinito, invisível e imortal, ele gerou este corpo. Se ele gerou, ele é o Pai. Aquele corpo que nasceu era filho. Então, por quê? Porque tinha alguém que o gerou. É tão interessante olhar as Escrituras como elas são. Você pergunta, me diga uma coisa, então Jesus não era seu próprio Pai? O Pai e o Filho são duas pessoas distintas? Não. O Pai é o Espírito que o gerou, que gerou o corpo para uma finalidade, habitar naquele corpo. E quando ele veio habitar naquele corpo, ele veio por uma finalidade para salvar você. Então, ele sai da forma
invisível se torna visível. Ele sai da forma, sabe, da forma santa que nenhum homem é capaz de olhar, nem manter-se de pé diante dele, e se faz um de nós. Ele vem aqui como nós. Os evangélicos estão tão errados como os católicos. Eles não aceitam que Maria é a Salvadora, mas não podem entender que o óvulo, que não era de Maria, não dá a Jesus uma 100% de humanidade, 100% de divindade, sem separar. Você precisa separar as coisas. Ele era 100% homem, porque foi gerado como nós, não porque veio de um óvulo de Maria. E 100% Deus, porque o Deus Espírito habitava naquele corpo. Como homem, você vai vê-lo sentindo cansaço, sentindo fome, chorando, porque estas são reações de um homem. E como homem, sentindo as misérias de outro homem. Ele poderia ter condenado a cada pecador que ele encontrou, mas não foi isso que ele fez. Ele amou, ele deu uma oportunidade, ele deu uma chance, ele deu a chance do recomeço para a prostituta, para a mulher adúltera, para o Zaqueu, na casa do jantar de Zaqueu, para Simão, ele deu uma oportunidade, e Simão, e a gente fica imaginando como é que Simão podia agir da maneira que agiu com o próprio Deus. Eu queria só te perguntar, se Jesus fosse na sua casa hoje, como você o trataria? Simão não lavou seus pés. Simão não lhe deu uma túnica para vestir. Simão não lhe ungiu com perfumes. Simão o colocou num canto e o desprezou. Simão teve pensamentos para criticá-lo. Você diz, este Simão é um hipócrita. É verdade. Mas este Simão pode ser você, pode ser eu, pode ser qualquer um de nós. Se Jesus vai na sua casa e ele não é a primeira pessoa, ele não é o centro das atenções. Você já notou que muito mais importante do que Jesus eram os convidados de Simão. E muito mais importante do que Jesus são as pessoas que convivem dentro da sua casa. Talvez a artista da novela, talvez o filme, talvez o dinheiro, talvez o assunto da política chame muito mais atenção, ou do futebol, ou do programa que você vai ter, e os hipócritas dos Simãos modernos dos nossos dias o colocam no canto e quando ele estende a mão e ajuda alguém, ainda é criticado da mesma maneira. E eu perguntaria, como é que você tem coragem de fazer isto com Jesus e deixá-lo no segundo lugar da sua vida? De não prestar atenção que ele vai na sua casa e quer a sua atenção. Muitos Simãos vivem hoje e têm coragem de ler a Bíblia e criticar aquele Simão lá. Este pode ser você. Chamo sua atenção para estes fatos. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus na forma visível, na forma palpável. Os judeus não puderam acreditar. Eles pensavam num Deus todo-poderoso que viria para libertá-los da escravatura romana. Eles não puderam aceitar que aquele homem, o carpinteiro de Nazaré, fosse a manifestação de Deus, como as pessoas não podem aceitar. Tamanha era a sua simplicidade. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo o sistema filosófico e teológico é do diabo. Sabe por quê? Porque complica a salvação. A salvação é uma coisa simples. Tão simples que, quando Jesus foi escolher homens para difundir a salvação a todas as nações, não chamou intelectuais,
chamou um analfabeto, Pedro. Eu estou dizendo analfabeto porque a Bíblia diz que eles eram homens iletrados, ou seja, não tinham cultura, não eram homens intelectuais. Por quê? Para falar do cumprimento das Escrituras, sem dar interpretações à Bíblia, e para ensinar, porque o grande mistério é isso, nós estamos preocupados com pregadores que sabem sobre hermenêutica, sabem sobre o grego, o hebraico, as raízes das palavras e sabem formalizar e fazer um sermão, mas a vida é pobre. Quando você procura Cristo nas atitudes das pessoas, você não encontra. Então, é muito melhor viver um sermão do que pregar um sermão. É muito melhor colocar os ensinamentos de Cristo em evidência e para isto foi que Deus chamou pessoas como Pedro, como os apóstolos, homens pescadores e pessoas simples, porque o carpinteiro de Nazaré era uma pessoa simples e o que ele estava interessado não era dar interpretações às leis ou aos profetas, como hoje a preocupação é montar seminários e dar interpretações à Bíblia, e esquecem de viver o cristianismo. Então você vai ver que Deus derruba um Paulo na estrada de Damasco, joga por chão e mostra que a religião houvera colocado no coração de Paulo muito mais ódio do que amor. Ele odiava aqueles que eram contrários à sua fé e não podia amar o que Jesus veio fazer, ao contrário, dizer: ame os seus inimigos. Deus amou pecadores, porque você vai ver Deus estendendo a mão a ladrões, a prostitutas e condenando a religião, porque a religião é hipócrita. A religião, ela tem por trás de si esse instinto assassino de Caim, o primeiro religioso homicida que a terra já deu. Mas Jesus Cristo escolheu os apóstolos e disse assim: mostre que você ama as pessoas. Aí você vai ver que os apóstolos deram a vida por Jesus. Onde está o cristianismo hoje? Capaz de entregar suas vidas a Jesus Cristo. Você vai ver um cristianismo apenas nominativo, nominal. Na verdade, as pessoas não podem se entregar, não podem amar a Deus acima de todas as coisas. E não amando a Deus, não podem dizer que amam a Jesus. Jesus disse: se alguém me ama, guardará os meus mandamentos. E ele próprio disse: e os meus mandamentos não são pesados. Por que as pessoas acham tão difícil viver uma vida cristã? Porque nunca foram ensinados a amar a Deus sobre todas as coisas e a negar a si mesmo. Então Pedro não estava preocupado em dar interpretações, Jesus não estava preocupado em dar interpretações, era simples dizer que ele era o cumprimento de tudo que a lei e os profetas houvera dito. Era simples para Pedro, no dia de Pentecostes, diante daqueles que mataram e crucificaram a Cristo, dizer: vocês o crucificaram e o mataram na vossa ignorância, mas Deus o ressuscitou dos mortos e o fez Senhor e Cristo. Ele é Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória. Então Jesus nasceu como um bebê, era Deus escondido naquele corpo humano, cresceu, foi mal entendido, foi ao Egito, voltou do Egito e iniciou seu ministério. Ao ser batizado, o Espírito Santo dá aquele testemunho e traz uma unção especial para que ele manifestasse as obras do Pai. Então ele recebe o nome de Jesus Cristo, ou seja, Jesus, o Salvador do seu povo, ungido para este propósito. Este é Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? A segunda pessoa da Trindade? Não, amigo. Emanuel, Deus conosco. Quem é Jesus Cristo? É a
expressa imagem do Deus invisível. Em outras palavras, para que isto fique claro, você não pode ver Deus a não ser através de Cristo. Jesus disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Ou seja, o Pai é Espírito e ele só pode ser visto na minha vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu estou falando da deidade de Jesus Cristo. E se Deus permitir e nos der graça, no próximo bloco, no próximo programa, nós vamos falar sobre a divindade explicada. Então eu explicarei para você melhor como é o grande projeto da redenção. Que Deus te abençoe, que Deus te esclareça, que Deus te ilumine e deixemos para trás as tradições que o catolicismo, que os protestantes, sabe, que a religião que mata, que divide, que faz as pessoas se odiarem e brigarem e fazer cada dia uma nova divisão, seja tirada da nossa consciência e da nossa visão, e vamos voltar a nossa mente para o ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo, que é: cristianismo não é teoria, não é teologia, não é filosofia. Cristianismo é uma prática de vida diária. E isto é necessário nascer de novo, ou seja, desconstruir tudo o que você já construiu de ideias e conceitos e ensinamentos que você teve e recomeçar. Deus te abençoe, que Deus te ajude e que nós possamos ter um bom recomeço vendo a deidade de Jesus Cristo. Vamos orar juntos? Se você não tem Deus na sua vida, ou seja, se Cristo não vive em você, como Deus viveu em Cristo, você está perdido. E você mostrará se Ele está na sua vida através das suas atitudes. Pai, eu tenho falado a Tua palavra e peço que o Senhor ajude e abençoe a todos os telespectadores que nesta hora são chamados a uma consciência do que é viver a vida cristã. E eu peço que o Senhor perdoe as fraquezas como perdoaste de tantos pecadores. Perdoe as nossas falhas e dê a cada um de nós a oportunidade de hoje de servirmos melhores. De servir melhor, sermos melhores cristãos. Cura o enfermo, como o Senhor fez há muitos anos atrás. Liberta o oprimido pelo diabo e estenda a tua mão de graça, em nome do Senhor Jesus. Amém.